Eu sou Norma Viapiana, sou pedagoga, mestre em educação, professora universitária e atualmente atuo como consultora em instituições de ensino superior para a implementação de modelos educacionais inovadores e voltados para o desenvolvimento de competências. E eu vou desenvolver com vocês uma reflexão baseada em 3 perguntas que me foram dirigidas aqui. A primeira pergunta se refere ao seguinte assunto: numa estrutura curricular fundamentada no conteúdo, pode-se falar em competências e habilidades? Quero refletir da seguinte forma essa questão. Quando a gente fala de estrutura curricular focalizada no conteúdo, a gente faz uma analogia muito forte com a questão ensino, né? E quando a gente fala de ensino, existe uma metodologia, existe toda uma organização didático-pedagógica, existem funções atribuídas a professores e aos alunos de uma maneira muito lógica e muito clara, né? E quando a gente fala em competências, a gente fala muito mais em aprendizagem. Isso não significa que quando a gente fala em ensino, a gente não fala em aprendizagem. Óbvio que não. Óbvio que nas atividades de ensino também acontecem aprendizagens. Porém, quando a gente fala em competências, a gente faz uma associação muito mais forte com o processo da aprendizagem. E aí a gente modifica significativamente uma prática pedagógica, se modifica também as relações entre os professores e os estudantes, as relações dos estudantes com o conteúdo, dos professores com o conteúdo que deve ser comunicado no processo da formação, principalmente em nível superior. Então, não significa que numa estrutura fundamentada em conteúdo não se possa falar em competências, mas quando a estrutura ela está focada nas competências, é muito mais lógico e muito mais tranquilo de que as competências comecem a se estruturar ainda durante o processo de formação. Então, é muito mais viável o desenvolvimento de competências quando a estrutura curricular coloca as competências no centro do processo e não como conteúdo no centro do processo. E num modelo de competências, o conteúdo existe, ele é importante, ele é necessário. Não existe desenvolvimento de competências sem conhecimentos científicos bem estruturados, mas ele é agregado às atividades da sala de aula conforme demanda, conforme necessidades. Não se trabalha a partir dele, se trabalha a partir das competências. A segunda reflexão que me foi trazida fala do seguinte forma: as provas de proficiência dos profissionais não podem prejudicar a implementação de uma metodologia que preconiza as competências. Por quê? De certa forma, sim, porque grande parte das provas de proficiência dos cursos superiores, elas focalizam essencialmente o conteúdo, né? Então, o profissional é aprovado, ele demonstra a sua proficiência através do domínio de conteúdos. E hoje a experiência mostra que a boa qualidade do exercício profissional demanda, sim, obviamente, de conteúdos. Ninguém se torna um grande profissional se ele não conhece profundamente o seu campo de atuação, se ele não conhece as teorias, as práticas, enfim, toda a ciência que embasa, que estrutura uma profissão. Mas a demanda maior do exercício profissional é desenvolver competências. Então, de certa forma, os exames de proficiência dos profissionais, eles limitam, sim, os cursos para o desenvolvimento de competências, porque o foco principal é aprender conteúdo
dominar conteúdo, repetir conteúdo para poder desempenhar-se positivamente num exame, para conseguir uma carteirinha profissional, conseguir o seu registro. E é preciso que também os conselhos profissionais comecem a analisar de outra forma todo o processo de formação. Então, na minha visão, na minha experiência, eles de uma forma ou de outra contribuem sim para que o conteúdo fique como centro do processo de formação. Uma terceira pergunta, né, também muito interessante, que propicia para a gente uma reflexão muito positiva, essa metodologia de trabalhar com competências, ela encontra resistência entre professores e estudantes? Quais seriam os motivos dessa resistência? E como é possível mudar isso? Eu penso que encontra, sim, resistências. Na minha atuação profissional como consultora, já em diversas instituições, em diversos estados do Brasil, quando se fala na mudança de um modelo acadêmico, há muita resistência, tanto de professores quanto de alunos. Algumas razões, por exemplo, o desconhecimento de que toda a prática pedagógica ela pode ser estruturada de uma forma diferente daquilo que tradicionalmente nós estruturamos os nossos cursos superiores. Então, o desconhecimento muitas vezes leva à resistência. Quando os professores começam a se aproximar mais das discussões, das reflexões e passam a entender melhor as possibilidades e também os benefícios de uma nova metodologia, de uma nova organização curricular, gradativamente as resistências se diluem. Entre os estudantes, no início, quando eles chegam num curso que adota toda uma metodologia de competências, o impacto é bastante grande, porque as diferenças são significativas. Porém, isso também se dilui rapidamente, porque toda a metodologia de competências é uma metodologia muito dinâmica, muito envolvente, motivadora, que trabalha com projetos, com problemas reais, né, e que começa desde o início a inserir o estudante no que vai ser o seu campo de atuação profissional futura. E isso por si só é motivador. Então, a resistência entre os estudantes, ela se dilui mais rapidamente do que a resistência, muitas vezes, entre os professores. Agora, é preciso considerar também que quando uma instituição opta por uma organização curricular baseada em competências, ela promove uma mudança em todo o seu modelo acadêmico. Não ocorre apenas uma mudança metodológica, mas sim uma mudança nas atribuições do professor, nas posturas dos estudantes, nas relações entre professores e estudantes, nas relações dos estudantes com o conteúdo, com as tarefas, com as atividades escolares, na compreensão de que existem novos espaços, novas formas, novos jeitos de aprender. E isso tudo, de certa forma, é muito tranquilo. O ponto de maior resistência, de maior dificuldade para as mudanças, na minha visão, é quando a gente fala no currículo, quando a gente começa a discutir uma nova forma de organização curricular, uma nova forma de disponibilizar o conteúdo necessário à formação daquele curso, daquele futuro profissional, de um outro modo, que não seja o modo disciplinar, o modo das caixinhas, o modo de cada professor tem a sua disciplina, cada professor pensa, planeja, organiza suas atividades, né? E quando se começa a mostrar outras possibilidades, quando se rompe um pouco com esse tradicionalismo, né? Aí as coisas começam a ficar diferentes
e muito mais interessantes, né? Então, eu queria deixar aqui essas 3 reflexões, no sentido de enriquecer nossos debates e as nossas discussões que fizemos durante estes dias, neste evento.